Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no 26º domingo do Tempo Comum, Ano Litúrgico C. E é uma alegria encontrar-me novamente aqui com vocês para nos prepararmos bem para o Evangelho deste domingo. E o Evangelho que nos é proposto é Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: somente aqueles que são generosos na vida poderão experimentar o Cristo ressuscitado. Jesus já havia declarado de forma clara e radical, abre aspas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, como se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 24. Isto é, no reino de Deus. Por que isso? No reino de Deus há lugar para os senhores, mas não para os ricos. Qual é a diferença? O rico é aquele que tem e guarda para si. O senhor é aquele que dá e reparte generosamente com os outros. Portanto, Jesus exclui absolutamente os ricos. Os ricos no Evangelho de Lucas são considerados doentes terminais com egoísmo, para quem não há esperança. Então vamos ouvir essa parábola, repito, do capítulo 16 de Lucas, do versículo 19 ao 31, que é a parábola do rico e de Lázaro. Jesus dirige essa parábola aos fariseus. Aqueles fariseus que, quando Jesus disse, abre aspas, não se pode servir a Deus e as riquezas, zombaram dele e pelas costas ainda. Comecemos então a leitura. Versículo 19 do capítulo 16 de Lucas. Você já vê aí na sua tela. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ora, é a terceira vez que um homem rico aparece no Evangelho de Lucas. E a imagem é sempre negativa. E aqui está a pincelada fantástica com que o evangelista descreve o rico. Hoje, o evangelista teria dito, vestia roupas de grife da cabeça aos pés. Frequentava os melhores restaurantes. Neste único versículo, há uma descrição psicológica do rico de extraordinária importância. Ele é pobre interiormente. Sim. Então ele precisa mostrar riqueza por fora. Por isso veste-se finamente da cabeça aos pés. E quanta fome ele tem! Todos os dias ele se entrega a banquetes pródigos. Ele tem uma fome interior insaciável, que ele acha que acalma engolindo comida. Ele não entende que, em vez disso, essa fome interior seria satisfeita repartindo seus bens com os outros, dando aos outros. Daí uma pobreza interior que corresponde a um luxo exterior. É isso que o evangelista quer frisar. Prosseguindo o versículo 20. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Depois há um homem pobre chamado Lázaro. Ele é o único personagem nas parábolas que recebe um nome. Olha só, é o único. Lázaro significa Deus ajuda. É o significado do nome Lázaro. Deus ajuda, Deus auxilia. O fato de estar coberto de feridas, segundo a mentalidade da época, significa que ele foi castigado por Deus. É assim que as pessoas naquele tempo pensavam. Portanto, é um pecador que foi castigado, aquele que foi em busca de sua desgraça. Olha só, este pobre Lázaro. Versículo seguinte, capítulo 16, versículo 21. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Os cães eram considerados animais impuros. Os animais impuros são os únicos que se aproximam de um ser considerado impuro. Nesta descrição, não se fala de maldade por parte do rico em relação a Lázaro. Eles vivem em dois mundos diferentes, dois mundos separados. O rico, como veremos, é repreendido e condenado não porque se comportou mal com o pobre Lázaro, mas simplesmente porque ele o ignorou, foi indiferente. Eles estavam fisicamente próximos, porque Lázaro estava sentado à porta da casa do rico, mas eram dois mundos diferentes. Havia um abismo entre eles. Prossigamos lendo a primeira parte do versículo 22. Quando o pobre morreu,
os anjos levaram-no para junto de Abraão. Jesus não dirige esse ensinamento aos seus discípulos, mas aos fariseus, e usa categorias teológicas próprias dos fariseus. No mundo farisaico, estava em voga um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, no qual a vida após a morte é representada como uma imensa caverna chamada justamente o seio de Abraão, onde na parte mais profunda, portanto mais escura, estavam as pessoas que se comportaram mal. Na parte mais alta, portanto mais perto da luz, as pessoas que se comportaram bem. Pois bem, o pobre morre e é trazido ao lado de Abraão, ou seja, na parte mais brilhante desta caverna. Aquele que era considerado um castigado é agora apresentado como um bem-aventurado. Vejam só vocês. Leamos agora da segunda parte do versículo 22 até o versículo 23, sempre capítulo 16 de Lucas. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Não se trata do inferno, mas de infernos, em hebraico Hades, a morada dos mortos, ou seja, da parte inferior da terra. Agora, finalmente, em tempos de necessidade, o homem rico percebe o que ignorou durante toda a sua vida: Lázaro. Agora ele enxerga Lázaro, aquele que ele não enxergava, mesmo estando sentado à porta de sua casa. Vejam só vocês a ironia do evangelista. Vejamos agora o versículo 24. Então gritou quem? O rico. Gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Os ricos são sempre os mesmos. Tudo é para eles. Eles nunca pensam em dar, mas exigem. E aqui, esse homem rico usa o verbo do imperativo. Manda, ordena. Agora que ele notou Lázaro, é apenas para usá-lo para os seus próprios propósitos que ele quer Lázaro. Agora ele finalmente notou Lázaro, mas ele o vê apenas para a sua necessidade. Ele não implora, ele exige. Ele não pede, ele manda. Atitude típica das pessoas ricas e poderosas. Vejamos agora os versículos 25 e 26. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Ou seja, você não compartilhou seus bens com Lázaro. Significa que o mesmo mundo diferente, o mesmo abismo que existia na terra entre os ricos, que viviam em um nível em que não notavam os pobres, existe agora depois da morte. Esse abismo continua. Só que agora o inverso, para o rico. Vejamos os versículos de 27 a 28 agora. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Observemos, os ricos são doentes terminais de egoísmo. Agora que ele está em necessidade, ele não pensa na população, nas pessoas, mas apenas em si mesmo e, eventualmente, em seu clã familiar. Ele só se preocupa com a sua família. Ele não diz: envia Lázaro para toda a minha cidade. Não, envia para os da minha casa. Vejam só vocês. Versículo 29. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas escreveram a favor dos pobres. Em Moisés, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, lemos que a vontade de Deus é que ninguém em seu povo passe necessidade ou seja necessitado. E os profetas esbravejaram contra os ricos
que se alimentam dos bens dos pobres. Portanto, que escutem os enviados de Deus. Né? Finalmente, agora os 2 últimos versículos do Evangelho deste domingo. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E aqui está a sentença final de Jesus aos fariseus. Precisamente os fariseus que sempre se referem a Moisés e aos profetas. Jesus denuncia que, na realidade, eles não os escutam. Por que Jesus diz isso? Que mesmo na ressurreição dos mortos, eles não serão persuadidos? Porque quem é incapaz de repartir o pão com o faminto, nunca poderá crer no ressuscitado, no Cristo ressuscitado, o qual é reconhecido, como nesse Evangelho de Lucas, no episódio de Emaús, apenas no partir do pão, como está lá no capítulo 24 de Lucas, versículos de 30 a 32. Somente aqueles que são generosos na vida poderão, então, experimentar o Cristo ressuscitado em sua existência. Pois bem, após essa belíssima reflexão que nos proporcionou o Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Thelma, as minhas considerações pessoais. E começo citando uma famosa frase de Georg Bernhard Shaw, que viveu de 1856 a 1950, foi um dramaturgo e romancista irlandês, Prêmio Nobel de Literatura em 1925. Diz Bernhard Shaw: o maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade. Vou repetir. O maior pecado contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade. O Evangelho deste domingo deixa claro que a indiferença diante da dor, do sofrimento, da miséria e do abandono em que vive grande parte de nossos irmãos e irmãs neste mundo é a grande tarefa de todo o cristão. Não é possível que alguém que se diga cristão, seguidor e obediente a Jesus Cristo, e mantenha sua consciência tranquila e sossegada diante de uma sociedade como a nossa. Jamais se viu na história humana um abismo tão grande entre a opulência insultante dos ricos e a miséria extrema de tantos. Há 2 tipos de sociedade que convivem lado a lado na atualidade. De um lado, a sociedade do bem-estar, privilégio de pouquíssimos, os super ricos e a classe média alta. Do outro lado, a sociedade do mal-estar, onde se encontra ao menos 80% da população mundial. Vejam vocês. A abundância de bens e dinheiro, o consumismo desenfreado e a ganância de ter sempre mais provocam a insensibilidade diante do sofrimento, da miséria e do abandono humano. Por isso, esse é o maior pecado que existe. A indiferença diante do irmão, da irmã que passa necessidades. Pois a miséria econômica e social acaba trazendo atrás de si outros tipos de miséria: moral, cultural, emocional, psicológica. Quando reduzido a pensar apenas e tão somente na busca de alimento e de sobrevivência, o ser humano é tornado pior que um mero animal. E a sentença final de Jesus na parábola do rico e de Lázaro, o indigente, é um alerta gravíssimo. Diz Jesus: se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Quantas pessoas que se dizem católicas e cristãs não criticam, não xingam, não se afastam de lideranças comunitárias, de padres, de bispos e até mesmo do Papa, quando esses denunciam o tipo de organização social que impera na sociedade atual? Quando eles anunciam o reino de Deus como reino de justiça, amor, misericórdia e bondade? Quando eles se colocam contra empresas, grupos econômicos, políticos e pessoas egoístas que somente pensam na riqueza, em si mesmos, e exploram e destroem a natureza,
os recursos naturais, as pessoas e o ecossistema em nome do progresso. Aqui cabe muito bem as palavras do biblista e teólogo espanhol José Antônio Pagola, que diz o seguinte para nós, abre aspas, o Evangelho pode nos ajudar a viver vigilantes sem nos tornarmos cada vez mais insensíveis aos sofrimentos dos abandonados, sem perder o sentido da responsabilidade fraterna e sem permanecer passivos quando podemos agir. Pensem bem nisso. Concluindo então esse nosso momento de reflexão do Santo Evangelho, eu vos proponho esta bela oração que já começa a aparecer para você na sua tela. Te convido a rezá-la junto comigo. Senhor Jesus, tu não pareces ser um pouco impertinente conosco? E então tu queres que nós o ouçamos e o sigamos? Sabemos bem que tu estás certo. Tu fazes bem em levar para o céu aqueles que como tu, que sofreram por causa da maldade e injustiça dos homens. Tu, Jesus, estás presente em Lázaro, o mendigo sentado à porta do grande palácio, no rapaz albanês que se dispõe a tudo para ter um trabalho honesto e não o encontra, em Ângelo, o ancião ao lado, abandonado pelos parentes. Infinitos seriam os nomes a acrescentar à lista. São os dos milhões e milhões de seres humanos em busca de alimento, paz e abrigo. Das milhões de crianças que esperam carinho e cuidados. Dos inúmeros pobres de corpo e espírito que povoam nossa terra. Mas nós, Jesus, somos ricos, fazemos parte da outra face dos homens. E tu nos fazes de tolos, como se fôssemos todos como aquele homem cujo nome tu nem te lembras. E, Senhor, nunca somos felizes. Os pobres, por outro lado, estão satisfeitos com pouco. Eles estão simplesmente procurando o pão de cada dia. Então, Jesus, se ainda não podemos fazer muito por eles, faze algo por nós. Impede que o nosso coração se feche como o do rico do Evangelho. Vem, Jesus, em nosso auxílio. Amém. E a você que nos acompanhou, beijo no coração, Deus te abençoe grandemente e até a próxima oportunidade.